seja bem-vindo de volta. Hoje, o cenário é diferente. Não vamos para florestas geladas, nem para montanhas distantes, nem para tempestades no meio do Ártico. Hoje, vamos ficar perto de casa. Porque existe um lugar que todos nós aprendemos, desde pequenos, a enxergar como seguro. Um lugar de silêncio, de luz de vela, de paz. Um lugar onde se reza pedindo proteção, onde se busca perdão, onde, segundo nos ensinaram, o mal simplesmente não consegue entrar. A igreja. Mas e se eu te disser que, em algumas histórias, esse refúgio guarda os segredos mais antigos e mais sombrios de todos, que atrás de portas de ferro trancadas a 7 chaves, embaixo dos bancos onde os fiéis se ajoelham toda semana, existem coisas que nunca deveriam ter sido seladas ali, ou que nunca deveriam ter sido soltas? Hoje você vai ouvir 3 relatos. Um envolve uma porta que jamais deveria ser aberta, e uma voz que insiste em chamar do outro lado dela. Outro envolve um visitante de olhos completamente negros, que entra depois do horário de fechamento para cobrar uma dívida que ninguém mais lembrava. E o último envolve um choro antigo, incessante, que ecoa entre os altares desde que o mundo é mundo. 3 histórias, um mesmo cenário, e uma pergunta que vai ficar com você depois que as luzes da sua casa se apagarem. Se você entrasse numa igreja vazia à meia-noite e ouvisse alguém rezando lá dentro, você teria coragem de olhar para trás? Fica comigo. As histórias começam agora. A igreja onde o padre nunca dava a comunhão. Essa história chegou até mim através de um relato pessoal. Vou contar exatamente como foi escrita. Olá a todos. Meu nome é Adrian. Meu avô foi sacristão por mais de 20 anos numa pequena igreja perdida entre as montanhas. Pouco antes de morrer, ele me fez prometer que eu jamais entraria no porão do templo. Mas nunca me explicou o motivo. Há 2 semanas, fui até o vilarejo para o funeral dele. E foi lá que descobri o segredo maldito que minha família guardou por gerações. A igreja continuava exatamente como Adrian se lembrava da infância. As mesmas paredes de pedra rachada, o mesmo altar desgastado pelo tempo, as mesmas imagens de santos com olhares severos demais para serem apenas madeira pintada. Mas havia um detalhe novo, algo que ele nunca tinha visto ali antes. Bem atrás do altar principal, alguém havia instalado uma porta pesada de ferro forjado, reforçada com rebites grossos, como se tivesse sido feita não para impedir a entrada de alguém, mas para impedir a saída de algo. Ele perguntou ao novo padre o que havia atrás daquela porta. O sorriso do padre desapareceu instantaneamente. É só um depósito, velho. Nada importante, respondeu, mas evitou olhar nos olhos de Adrian enquanto dizia isso. Naquela mesma noite, Adrian ficou sozinho no templo, ajudando a organizar os pertences que o avô havia deixado na sacristia. Às 11 da noite, o padre apagou as luzes principais, deixando apenas o tremular fraco de algumas velas. Antes de sair pela porta, ele se virou e, com uma seriedade que fez a pele de Adrian se arrepiar, disse: "Se você ouvir rezos vindos de lá de baixo, pelo amor de Deus, nunca responda." Adrian achou que fosse brincadeira de mau gosto, uma superstição de vilarejo pequeno, dessas que todo lugar antigo tem, até as 2 da manhã. O silêncio sepulcral da nave central se quebrou de repente. Rezos começaram a ecoar, mas não vinham do altar, nem da rua lá fora. Vinham de baixo, do próprio subsolo da igreja. Dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. E havia algo profundamente errado nelas. As palavras saíam deformadas, arrastadas, distorcidas,
como se alguém tivesse pegado uma oração sagrada e a estivesse recitando de trás para frente. O pânico empurrou Adrian até a porta de ferro. Estava trancada com 3 cadeados de aço maciço. E então, batidas secas ecoaram contra o metal. 3 batidas, uma pausa, mais 3 batidas. E depois, vinda de dentro da fresta da porta, uma voz. "Ainda está aí em cima?" perguntou num tom abafado. Era a voz do avô dele. O estômago de Adrian se revirou. O sangue gelou nas veias. Seu avô estava enterrado havia uma semana no cemitério municipal. Ele deu 2 passos para trás imediatamente. Mas a voz insistiu, arranhando a porta do outro lado, tão perto que parecia que a entidade tinha a boca colada no metal. "Abre, por favor. Faz tanto tempo que eu espero aqui, na escuridão." Foi nesse exato instante que o padre entrou correndo na nave principal. O rosto pálido, encharcado de suor. Empurrou Adrian para longe da porta com violência e, tirando um rosário de madeira do bolso, começou a rezar em voz alta, gritando em direção à porta de ferro. "Não importa quem te chame, não importa a voz que use. Você nunca abre essa porta para o que vive lá embaixo." Adrian exigiu saber a verdade. O que era aquele lugar, de verdade? O padre ficou em silêncio por vários minutos. Um silêncio pesado, sufocante, enquanto as batidas do outro lado da porta ficavam cada vez mais desesperadas. Então, quase sussurrando, ele respondeu: "Aquilo não é uma cripta. Há mais de 100 anos paramos de enterrar os mortos ali. Desde então, só trancamos ali dentro os que continuam falando, depois de morrer." Adrian fugiu daquele vilarejo ao amanhecer e jurou nunca mais voltar. Mas o pesadelo o alcançou de qualquer forma. Há 3 dias, seu celular tocou no meio da noite. A tela mostrava uma chamada recebida do número antigo do celular do avô. Um número que estava cancelado havia semanas, que simplesmente não deveria mais existir. Ele não atendeu. Mas a caixa postal ativou sozinha, poucos segundos depois. Ao reproduzir a gravação, em meio a uma interferência metálica e a um choro distante, ele ouviu claramente a voz do avô. "A porta já está aberta. Vem me buscar." Nos vilarejos antigos, as igrejas não eram construídas apenas para abrigar a fé. Eram construídas para selar aquilo que a própria terra se recusava a receber de volta. E quando um morto se recusa a guardar silêncio, talvez não seja a alma dele que continua falando. Talvez seja outra coisa, algo mais antigo, algo que aprendeu a usar as memórias dele para convencer alguém do lado de fora a abrir a porta. Se o seu telefone tocar essa noite e no visor aparecer o nome de alguém que você sabe que já se foi, talvez seja melhor não atender. O homem que rezava depois do fechamento. A igreja do vilarejo sempre cheirava a cera derretida, madeira úmida e flores murchas. O padre Esteban servia a Deus naquela pequena paróquia havia mais de 20 anos. Um lugar isolado, longe do barulho da cidade, perdido entre ruas de terra batida. Era um homem respeitado por todos. As velhinhas o abençoavam ao vê-lo passar. As mães confiavam seus filhos a ele para o catecismo. Os homens do vilarejo o cumprimentavam tirando o chapéu. À primeira vista, era um bom padre. Naquela noite de inverno, como tantas outras, ele havia ficado até tarde revisando alguns registros na sacristia. A missa vespertina havia terminado havia mais de 1 hora. E o silêncio dentro do templo era tão espesso que até o tic-tac do velho relógio de parede soava como algo profano. Quando finalmente apagou o abajur do escritório e saiu para o corredor central para fechar a igreja, ele notou algo estranho. Havia alguém ainda lá dentro. A poucos metros do altar, em um dos primeiros bancos, um homem estava ajoelhado,
completamente imóvel, cabeça inclinada, mãos entrelaçadas, como se rezasse com uma devoção absoluta. O padre Esteban franziu a testa. Com licença, disse com voz calma, mas levemente incomodada. A igreja já vai fechar. O homem não respondeu, nem sequer se moveu. O padre avançou alguns passos. O eco de seus sapatos sobre as lajotas antigas soou alto demais no vazio do templo. Senhor, está me ouvindo? Já é tarde. Precisa se retirar. Foi então que o desconhecido ergueu lentamente a cabeça. E o padre Esteban sentiu o ar escapar de seus pulmões. Os olhos do homem eram completamente negros. Não negros como os olhos de uma pessoa de íris escura. Não. Eram dois abismos lisos, profundos, vazios de branco, de íris, de qualquer humanidade. Como se alguém tivesse derramado tinta dentro de suas órbitas até cobrir tudo. O padre deu um passo para trás por puro reflexo. O homem sorriu. Não foi um sorriso exagerado, nem monstruoso. Foi pior do que isso. Um sorriso calmo, quase imperceptível, como o de alguém que finalmente encontrou exatamente o que estava procurando. O padre Esteban se benzeu, com as mãos tremendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou a recitar orações com a voz entrecortada. As palavras saíam desajeitadas, atropeladas, enquanto ele recuava em direção ao altar. Sentia o suor escorrer pela nuca. Apesar do frio, o desconhecido se levantou, devagar, sereno, sem deixar de sorrir. E então começou a caminhar em direção a ele. Não parecia apressado, não parecia furioso, não parecia uma besta vinda do inferno, pronta para devorá-lo. Caminhava como quem entra numa casa que não é sua, sabendo que ninguém pode impedi-lo. "Pare!" gritou o padre Esteban, erguendo um crucifixo com a mão trêmula. "Você não pode estar aqui. Este é um lugar sagrado. Aqui não é lugar para o mal entrar." O homem parou a poucos passos dele. A luz das velas, quase totalmente consumidas, iluminou parcialmente seu rosto. Era pálido, estranhamente bonito, perfeito demais, como uma pintura antiga que tivesse aprendido a respirar. E então ele falou. Sua voz não soou grave, nem demoníaca. Soou suave, educada, quase gentil. "Eu sei", respondeu. "Por isso vim até você." O padre Esteban sentiu um vazio gelado no estômago. O que você quer dizer?" O sorriso do homem se alargou, quase imperceptivelmente. "Vim por causa do que você faz com as crianças." O crucifixo escapou da mão do padre e caiu no chão com um baque seco. Por um segundo, dentro da igreja, não se ouviu nada além do crepitar de uma vela. O padre Esteban abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus olhos, antes cheios de terror, agora refletiam algo pior: culpa. "Não, você não entende", balbuciou. Eu não minta", sussurrou o homem. A temperatura do templo caiu de repente. O ar ficou tão frio que o padre conseguia ver o próprio hálito tremer à sua frente. As velas começaram a se apagar, uma por uma, como se uma presença invisível caminhasse entre os bancos, soprando as chamas. 1, 2, 3, até que só restou acesa a vela do altar. O homem de olhos negros deu mais um passo. "Achou que ninguém via?" perguntou com a mesma voz serena. "Achou que, porque choravam em silêncio, porque eram pobres, porque os pais deles confiavam em você, as súplicas deles não chegavam a lugar nenhum?" O padre Esteban caiu de joelhos. "Por favor", gemeu. "Por favor, tenha piedade. Eu posso me arrepender. Posso me confessar. Posso me entregar." O homem o observou com uma calma insuportável. "Não vim ouvir você se arrepender", disse. "Vim cobrar." Foi então que o padre começou a chorar. Não como um homem devoto diante do demônio,
Chorou como um animal encurralado. Tentou se arrastar em direção ao altar, se agarrar à toalha do altar, alcançar o sacrário, gritar por socorro. Mas suas mãos não conseguiam se firmar em nada. O mármore sob seus joelhos parecia gelado, úmido, quase vivo. E então, as vozes começaram. Primeiro um sussurro, depois outro e outro, até que a igreja inteira se encheu de murmúrios infantis. Nenhum corpo era visível, nenhum rosto, só vozes. Dezenas de vozes pequenas, quebradas, assustadas, vindas de cada canto do templo, debaixo dos bancos, atrás do confessionário, ao lado do altar. Choravam, rezavam, suplicavam. Algumas repetiam: "Padre, por favor, não." Outras apenas gemiam, como se revivessem uma dor impossível de deixar para trás. O padre Esteban tapou os ouvidos e gritou com todas as forças que lhe restavam: "Calem a boca! Calem a boca!" Mas as vozes não pararam. O homem de olhos negros inclinou levemente a cabeça, observando-o com uma mistura de desprezo e satisfação. "Eles rezaram bem aqui", disse. "Onde você mesmo os ensinou a confiar. Onde você dizia que Deus sempre escuta os inocentes." O padre, tremendo, se virou para o altar, como se ainda esperasse por um milagre. "Meu Deus, me salve!" gritou. "Por favor, me salve!" O sorriso do visitante desapareceu. Pela primeira vez. Seu rosto ficou vazio, antigo, terrível. Ele os escutou. "Sim", murmurou. "Eu só vim terminar o resto." A última vela se apagou. A igreja mergulhou em escuridão total. Os moradores do vilarejo garantem que, naquela noite, os sinos tocaram sozinhos, pouco depois da meia-noite. Um repique desesperado, desajeitado, violento, como se alguém estivesse batendo neles com as próprias mãos, desprotegidas. Na manhã seguinte, encontraram a porta principal da paróquia escancarada. Dentro, nenhum sinal do padre Esteban, nenhum sangue, nenhum sinal de luta. Só encontraram o crucifixo caído em frente ao altar. E no chão, marcas profundas, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado pelo corredor central, até desaparecer na escuridão do confessionário. A diocese disse que o padre havia deixado o vilarejo por motivos pessoais. Ninguém acreditou nessa versão. Não depois que as coisas estranhas começaram a acontecer. Desde então, toda noite, exatamente às 11h59, a igreja se enche de murmúrios. Os vizinhos que moram perto garantem ouvir choros infantis atrás das paredes, mesmo com o templo vazio e trancado. E há algo pior. Às vezes, quando alguém se atreve a olhar pelas janelas antes da meia-noite, jura ver um homem ajoelhado no primeiro banco, rezando em silêncio, vestido de preto, coluna reta, mãos unidas, e quando sente que está sendo observado, ele ergue a cabeça devagar. E então, seus olhos aparecem, negros, completamente negros. E seu sorriso parece dizer a mesma coisa daquela noite. Ainda restam muitos como ele. Vi a La Llorona rezar numa igreja. Eu nunca pensei que fosse acreditar nas histórias que os velhos do vilarejo contavam. Cresci ouvindo que, se alguém andasse de madrugada perto do rio ou de uma igreja antiga, podia se deparar com uma mulher vestida de branco, chorando pelos filhos. Sempre achei que fossem apenas histórias para as crianças não saírem à noite. Até que aconteceu comigo. Naquela madrugada, eu voltava caminhando para casa depois de cuidar de um parente doente. Eram por volta das 3 da manhã e o vilarejo estava completamente vazio. Antes de chegar em casa, decidi entrar por um momento na igreja para agradecer por tudo ter dado certo. De fora, já notei algo estranho. A porta enorme de madeira estava aberta, mas àquela hora ela sempre ficava trancada. Entrei pensando que talvez alguém tivesse esquecido de fechá-la.
Só as velas iluminavam o altar. Tudo estava em silêncio absoluto. Foi então que eu a vi. Uma mulher, vestida inteiramente de branco, estava ajoelhada em frente ao altar principal. Seus longos cabelos negros cobriam completamente o rosto. Era impossível distinguir um único traço. Pensei que fosse alguém rezando por um parente doente. Então, decidi me sentar vários bancos atrás dela, para não interromper. Assim que me ajoelhei, senti um frio como nunca havia sentido antes. Não era o ar da madrugada. Era um frio que parecia sair das próprias pedras da igreja. As chamas das velas começaram a se mover lentamente, mesmo sem nenhum vento. Foi então que ouvi o choro. Um choro baixo, contido, tão cheio de dor que era impossível não sentir um nó na garganta. A mulher nunca ergueu a cabeça, só continuava rezando. Eu não conseguia ouvir todas as palavras, mas algumas chegavam entre os soluços. Ela pedia para reencontrar os filhos. Suplicava que Deus a deixasse vê-los mais uma vez. Implorava perdão por tê-los levado até o rio, por ter sido ela mesma a tirar a vida deles. Cada uma daquelas palavras parecia pesar séculos. Eu nunca tinha ouvido um arrependimento tão profundo. Era o choro de alguém condenada a repetir a mesma dor por toda a eternidade. O ambiente foi ficando cada vez mais pesado. As imagens dos santos começaram a projetar sombras estranhas nas paredes. As velas se apagavam e se acendiam sozinhas. Um cheiro de terra molhada invadiu a igreja inteira. E então eu ouvi água. Não vinha de fora. O som nascia bem em frente ao altar. Olhei para o chão. Debaixo da mulher, uma poça começava a se formar, crescendo lentamente. A água avançou entre os bancos até cercar meus pés. Estava tão fria que senti uma dor intensa nos tornozelos. A mulher continuava rezando, sem nunca erguer o rosto. De repente, o choro dela ficou mais intenso. O corpo inteiro tremia enquanto ela permanecia de joelhos. Foi então que aconteceu algo impossível. Da água começaram a surgir pequenas pegadas de pés descalços. Eram minúsculas, como de várias crianças. As marcas apareciam uma após a outra, atravessando devagar o corredor central da igreja. Não havia ninguém caminhando, só as pegadas molhadas. Eram muitas. Todas avançavam em direção ao altar e desapareciam bem na frente da mulher. Ela estendeu lentamente os braços, como se tentasse abraçar alguém que eu não conseguia ver. O choro dela ficou ainda mais desesperado. Continuava implorando perdão. Continuava pedindo uma chance de encontrar os filhos e descansar ao lado deles. Mas o silêncio que preenchia a igreja fazia parecer que nenhuma daquelas súplicas estava sendo ouvida. De repente, os sinos começaram a tocar sozinhos. 3 badaladas. Só isso. Naquele instante, todas as velas se apagaram. A escuridão foi absoluta. Fechei os olhos de puro medo. Não sei quanto tempo fiquei assim. Quando finalmente tive coragem de abri-los, os primeiros raios do amanhecer já entravam pelos vitrais. A igreja estava completamente vazia. Nenhuma mulher, nenhuma água, nenhuma pegada. Só restava um cheiro profundo de rio. Saí correndo dali e encontrei um senhor idoso sentado na praça. Ao me ver tão alterado, ele apenas fez o sinal da cruz. Sem me perguntar o que eu tinha visto, ele disse que algumas almas não choram para fazer mal. Choram porque compreenderam tarde demais o horror dos próprios atos. Garantiu que, há gerações, havia quem jurasse ter visto uma mulher entrar naquela igreja pouco antes do amanhecer, para rezar sempre a mesma oração. A oração de uma mãe que nunca parou de procurar os filhos que ela mesma perdeu para sempre. Desde aquela noite, eu nunca mais voltei a entrar numa igreja de madrugada, porque
Toda vez que passo em frente a uma durante a noite, me parece ouvir um choro distante, acompanhado de uma oração desesperada. Uma oração que já leva séculos, sem receber resposta. 3 igrejas, 3 noites diferentes, e o mesmo silêncio pesado depois que as velas se apagam. Uma porta de ferro que ainda hoje, segundo dizem, recebe batidas vindas de dentro. Um homem de olhos negros, que talvez ainda esteja à procura de outros, como o padre Esteban. E uma mulher de branco que continua, noite após noite, rezando por um perdão que talvez nunca chegue. Histórias diferentes, culturas diferentes, mas todas guardando o mesmo aviso, sussurrado por gerações. Nem todo lugar sagrado é seguro, e nem toda oração que você ouve foi feita para os seus ouvidos. Se essas histórias te deixaram com aquele frio na nuca, com vontade de checar se a porta de casa está mesmo trancada, deixa isso registrado no like do vídeo. É rápido, não custa nada, e ajuda muito o canal a continuar contando essas histórias. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem história nova, de terror para dormir, vindas dos 4 cantos do mundo. E nos comentários me conta, você já sentiu esse arrepio ao entrar numa igreja vazia? Alguma vez você ouviu algo que não deveria estar ali? Apaga as luzes, feche os olhos e torça para que a única coisa rezando na escuridão da sua casa seja você mesmo. Até a próxima história.